Continuando a sabatina com os pré-candidatos a deputado federal das eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o deputado federal Loester Trutz, que tenta a reeleição pelo Partido Liberal. Deputado, bem-vindo aos nossos estúdios. Para iniciar o nosso bate-papo, o senhor cumpriu o prometido durante o seu mandato? Eu cumpri, Tainara. Eu fui eleito com 3 bandeiras muito fortes, né? Que era ser base do presidente Bolsonaro, investimentos massivos em educação e segurança pública e defender e votar, propor pautas conservadoras dentro do Congresso. E eu fiz os 3 com maestria. Foram mais de 2.000 votos nesses 3 anos e meio de mandato, 100% ali alinhado com o governo Bolsonaro. Eu sou recordista em emendas para a segurança pública e para a educação aqui no nosso estado. Para você ter uma ideia, o primeiro deputado, o primeiro parlamentar a colocar viaturas para a Polícia Militar com proteção balística, a comprar fuzis, coletes e pistolas de primeiro mundo, igualzinho se usa nos Estados Unidos e na Europa. E além disso, sou autor de projetos de lei extremamente conservadores, contra a ideologia de gênero, proibição de drogas, liberação do porte de arma. Então eu acredito que o compromisso que eu fiz em 2018 com o meu eleitor foi cumprido até mesmo antes do término do meu mandato. E por que o eleitor deveria reelegê-lo este ano? Primeiro porque o presidente Bolsonaro vai ser eleito e ele precisa de uma base leal. Por isso que o nome da nossa frente, liderada pela Carla Zambelli, é Frente da Lealdade acima de tudo, né? O presidente teve aí várias decepções com candidatos que ele colocou à frente ali de um mandato e deu um mandato para essas pessoas, nós só estamos eleitos por causa dele. Então, continuar sendo base do presidente, a gente acredita que a esquerda também fará uma base grande, assim como fez em 2018, então se opor a pautas não conservadoras, a pautas que atrapalham o governo Bolsonaro. Eu digo que o papel da direita não é só votar e aprovar e propor bons projetos, é evitar que a esquerda aprove e vote maus projetos também. Então, eu acredito que a gente vai ser muito forte nisso, vai ser muito combativo contra os deputados da esquerda e continuar apoiando a nossa segurança pública aí, seja quem for o governador, colocando investimentos massivos, principalmente no combate ao crime organizado e ao novo cangaço. Deputado, o episódio mais rumoroso durante o seu mandato foi o atentado, que até hoje ninguém sabe se foi verídico ou não. Poderia nos explicar um pouquinho isso? Na verdade sabem se foi verídico ou não, porque a má-fé caracterizada dentro da investigação ficou notória por todos os especialistas consultados, né? Foram mais de 16 especialistas de todo o Brasil e é unânime que houve má-fé na investigação. A gente tem pontos ali onde seria até criminoso o que aconteceu na investigação, como, por exemplo, a formatação do GPS que deu nome à operação, que tenta jogar em mim a culpa de um crime que aconteceu. Para quem está assistindo aí e não sabe, o carro que eu estava foi alvejado e ele deveria ser preservado para a perícia posterior. O Instituto de Criminalística de Brasília solicitou esse carro e quando o carro foi liberado, ele já estava reformado e vendido. Quem é do interior aí da cidade de Ponta Porã, Dourados ou até mesmo de Campo Grande, vai acompanhar aí nas delegacias de polícia civil e federal carros que ficam lá durante anos aguardando o trânsito julgado. O carro que eu utilizei foi reformado e vendido em menos de 100 dias. E o GPS que deveria estar lacrado e preservado, ele foi formatado pela própria Polícia Federal, caracterizando ali uma própria destruição de provas. Sem contar outros inúmeros erros dentro da investigação, como falar que a caminhonete que carregava os pistoleiros não poderia ter passado ali porque ela não passou na câmera da JBS, sendo que o DOF, o BOP, o Choque declararam dentro da investigação que existem ali centenas de estradas que o crime organizado chama de cabriteiras. Então, assim, a gente tem erros materiais, inclusive erros ali que são criminosos e a gente vai provar isso em juízo. Falando sobre as eleições este ano, o voto bolsonarista será seu para deputado? Eu acredito que se o voto bolsonarista fosse de uma pessoa só, essa pessoa seria o governador do Mato Grosso do Sul. Acho que o voto bolsonarista vai ser concentrado principalmente na Tereza Cristina, que é uma pessoa leal ao presidente Bolsonaro e tem a confiança dele para sair senador e precisa de 500 mil de votos. A gente acredita que o presidente Bolsonaro fará aí entre 700 e 800 mil votos.
Eu acredito que uma boa parcela do eleitorado bolsonarista, aquela parcela que tem um carinho pela segurança pública, que é armamentista, que é contra a ideologia de gênero, se identifica com as nossas propostas. Principalmente o que eu ouço mais, até porque existem outros pré-candidatos hoje com essas mesmas bandeiras, o que eu ouço muito é assim, não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Se o Trutz votou 100% com o presidente Bolsonaro, se ele defendeu durante esses 4 anos as pautas conservadoras, não há por que a gente trocar de deputado federal. Então, eu acredito que uma boa parcela dos eleitores do Jair Bolsonaro vão se identificar com as propostas do Trutz. Agora, falando das eleições regional, o senhor apoia o Riedel. Por quê? Porque foi um pedido do presidente. Eu acredito, Tainara, que política é grupo. Ninguém faz nada sozinho. Eu só estou eleito por causa do Bolsonaro. Então, isso é muito claro na minha cabeça. Quando a gente, ainda do ano passado, foi conversar com ele sobre as organizações dentro dos estados, ele nomeou 2 pessoas como porta-voz dele. Primeiro, a deputada Carla Zambelli, para montar a Frente da Lealdade e escolher um parlamentar por estado. E segundo, aqui no Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina. Então, toda a organização política bolsonarista abaixo do presidente está na mão da Tereza Cristina. E ela escolheu o Eduardo Riedel. E aí a gente não é o meu candidato que seria natural, nunca escondi que eu gostaria de ser candidato a governo um dia, mas o presidente, como disse no evento agora, todos têm que esperar o seu tempo, tudo é questão de time. Se é a vontade da Tereza Cristina e o presidente abraçou a ideia, como ele mostrou agora na vinda aqui, colocando o Riedel dentro do carro dele, fazendo uma carreata, quem sou eu para questionar? Eu digo que eu sou, desde 2018, soldado do Bolsonaro. Se o comando foi esse, né, missão não se discute, se cumpre. Então, se é para eleger a Tereza Cristina e concomitantemente a isso, dar suporte ao candidato a governador que ela escolheu, se esse é o pedido do Bolsonaro, é isso que eu vou fazer. E que nota o senhor daria ao Bolsonaro de 0 a 10? Não tem como não dar nota 10, né? Porque, assim, dentro de todas as dificuldades, a gente viu que até 1º de janeiro desse ano ele tinha cumprido 70% do plano de governo. Isso já é inédito para qualquer presidente. Agora, um presidente que passou por uma pandemia, um presidente que está passando agora por uma guerra, que influencia em 2 coisas que todo ser humano precisa: combustível e alimento. Né? O combustível para mover as empresas, para mover o comércio, influencia no preço da demanda dos alimentos básicos, e a inflação mundial, a falta de produto de insumo que encareceu tudo. Então, assim, lutando contra 197 deputados e senadores declaradamente de esquerda, contra um ativismo judicial em várias instâncias, e contra esses 2 fatores, guerra e pandemia, e ainda conseguiu os resultados que ele consegue, o maior índice de criação de emprego dos últimos 10 anos, o maior PIB do final de mandato desde do índice histórico de 1988. Então, assim, a maior criação de novas empresas, sabe, as reformas que ele conseguiu fazer, final da trabalhista, reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária. Então, assim, a deliberação do porte, várias coisas, porte rural, os próprios incentivos que existem no agronegócio hoje, fazendo o agronegócio brasileiro, e principalmente no Mato Grosso do Sul, bater recorde através de recorde, não tem como não ser nota 10. E o senhor não teme uma decisão ruim no STF que possa retirá-lo da eleição? A gente sempre teme o ativismo judiciário. Mas no caso do processo que eu respondo, do inquérito que eu respondo, a gente vai ter agora uma decisão entre o final do mês de agosto que decide ainda se eu me torno réu ou não. Por enquanto só existe um inquérito por falsa comunicação de crime e sobre os disparos ilegais. Se eu disparei para defender a minha própria vida, não existe disparo ilegal. E como eu disse para você, a própria Polícia Federal destruiu esse tal GPS que comprovaria que eu estava nessa estrada vicinal. Então, assim, a gente acredita que o judiciário ali, através das provas apresentadas, de mais de 100 laudos que nós entregamos ao processo, não vai nem oferecer a denúncia. Então, o que eu acredito mesmo é que eu não me torne nem réu. Eu tenho fiel convicção que a ministra Rosa Weber foi induzida a erro pelo delegado.
Para você ter uma ideia, a arma que motivou a busca e apreensão, que é na minha residência, que está estampada no meu Facebook até hoje, é um simulacro. É um simulacro de airsoft. E ele fez a ministra Rosa Weber acreditar que era uma arma ilegal do Paraguai. Então, assim, se essa arma foram na minha casa, nunca encontraram. Se as provas que ele alega ter não existem mais porque ele mesmo destruiu. Eu não vejo motivo nenhum para esse inquérito, muito menos seguir. Então, essa decisão que muita parte da imprensa fala agora que vai ser um julgamento, falta até um conhecimento técnico da imprensa aí. Porque não é um julgamento, é uma decisão monocrática se haverá um indiciamento ou não. Então, assim, se houver um julgamento, se o processo andar, provavelmente não vai nem ser esse ano. Deputado, nós queremos agradecer a sua participação e disponibilidade aqui no nosso programa e o senhor pode deixar as suas considerações finais. Tainara, eu que agradeço o espaço, quero falar diretamente com você que está nos ouvindo aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, você que é bolsonarista, você que é de direita, siga lá, @dep.loestertrudes e conheça as nossas propostas, veja as nossas votações aí, sempre alinhado com o governo Bolsonaro e não se deixe levar aí pelo aquele lado da imprensa que muito diferente aqui da onde eu estou hoje, não quer saber a verdade. Se você da imprensa quer fazer uma entrevista sobre o atentado, sobre o nosso mandato, nós estamos à disposição. E você, eleitor, sempre desconfie daquele veículo de imprensa que coloca apenas um lado. Poucos veículos nos deram o espaço para falar do atentado. Nos acusar de falsa comunicação de crime é muito fácil. Difícil é ouvir a nossa versão, difícil é falar que as provas foram destruídas e que houve má intenção muito claramente nessa investigação. Agradeço demais o espaço do JD1 e uma boa tarde para vocês, um bom dia, um bom começo de semana. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.